jogos para nós. Hoje, o versículo de número 24, ao menos, o texto diz que todo aquele que escuta as minhas palavras e eu pratica, é semelhante ao homem prudente que empurra a sua casa para as coisas fortes. Meus queridos, em primeira mão, eu quero conscientizar os irmãos que todo o nosso objetivo é conscientizarmos a respeito, aleluia, do valor que a palavra de Deus tem para cada um de nós. Então, nós precisamos sempre ter a sensibilidade, aleluia, cada dia mais, pararmos de fazer uma reflexão, entendeu? Altura e a profundidade do amor de Deus para cada um de nós. Mas sempre há uma deficiência, o ser humano, por muitas preocupações, é uma coisa que muitos pouco usam. Porque quando a palavra de Deus fala para nós, aleluia, de ouvir é privilégio e falar é compromisso, mas nós somos mais emocionados a falar do que ouvir. E nós devemos sempre ter a sensibilidade no nosso coração, que nós precisamos, como a palavra de Deus nos liberta cada dia mais, e nós precisamos reconhecer que a palavra de Deus é a luz para o nosso caminho, ela é o alimento que alimenta a nossa vida espiritual, ela é a busca que nos conduz à vida eterna, ela é que comove o nosso coração para trazer o nosso crescimento. Então nós precisamos sempre reconhecer e nós precisamos estar atentos. Por isso eu sempre vou dizer, somente, irmãos amados, só em Apocalipse 7 referência traz para nós um despertamento dizendo, aquele que tem ouvido, ouça. Quem tem ouvido, né? Ouça. Então ele está dizendo que nem todos os irmãos amados estão com ouvido para ouvir, porque nós somos muito reativos na trajetória do dia a dia, do nosso entendimento, né? Das coisas que observamos, entendeu? Nós queremos externar aquilo que nós temos no nosso coração, aí onde não tem espaço para que nós ouvimos, mas precisamos sempre estar conscientizados adiante, irmãos amados, como já diverte dentro da segunda dia do estudo, que diz que nós ouvindo, nós aprendemos, aleluia, 50%. Nós vendo, aleluia, aprende 70%. E quando nós praticamos, aí nós aprendemos 90%. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, depois prática aquilo que nós hoje, naturalmente, nós vamos adquirir a habilidade espiritual de forma que nós vamos trabalhar e vamos ou caminhar na certeza, porque eu vou, porque o outro vai, eu preciso ir. E nós possamos até estar fazendo uma avaliação e nós devemos sempre pedir Deus um melhor esclarecimento a respeito da trajetória do dia a dia, se nós servimos a Deus. Aleluia, e retribuir Deus tem feito por cada um de nós, que o nosso dever é amar a Deus sobre todas as coisas, é o que Ele nos convida, ou se nós amamos a Deus, aleluia, por interesse, igual hoje nós trabalhamos, o estudo desta manhã, falou muito a respeito da promessa, e nós somos ansiosos ver que as promessas de Deus cumprem nossa vida, mas não é como nós queremos ou pensamos, porque Deus, quando faz uma promessa, justamente vai padronizar, vai nos orientar, trazer um sentido como nós alcançamos realmente o nosso objetivo. Eu quero até fazer uma ilustração, e dentro dessa ilustração não citar um texto bíblico para que nós hoje tenhamos experiência nisso. No capítulo 14 desse mesmo evangelho, escreveu o São Mateus, relata o texto no capítulo 14 que Cristo, olhando a sua natureza humana, teve o mesmo constrangimento que hoje também nós deparamos com constrangimentos, momentos que nós deparamos que equilibramos realmente na nossa forma de agir, mas é aí que nós precisamos ter habilidade para manter firme naquilo que nós temos aprendido e que Deus tem falado para cada um. Relata o texto que
após a morte do batismo, chegou o conhecimento ao Cristo e ele se sentiu constrangido com a notícia de ter justamente captado a João Batista. E ele é o homem, o precursor, é justamente o que vem a preparar o coração do povo justamente para a sua, aleluia, a sua aceitação. E adiante isso, dentro dos impérios políticos, entendeu? O influenciar os pontos negativos, eles tiraram a vida do Batista. Quando chega essa notícia, relata o texto que Cristo saiu para o deserto para orar rápido. Isso repara que tem momento em nossa vida que nós precisamos, irmãos amados, estar só com Jesus. E esse momento, estar só com Jesus, é o momento que nós refletimos, entendeu? E permitir que Ele faça cada um de nós, aleluia, e Ele assim vai nos orientar, vai nos capacitar, vai abrir o nosso entendimento para que nós possamos fortalecer de forma que a palavra de Deus ela venha comover o nosso coração. E relata o texto que ele saiu para o deserto para orar. E quando a multidão sentiu falta de Cristo, entendeu? Saiu de encontro, relata o texto que era 5.000, aleluia, homens, porque o judeu contado judeu só contava homens de 25 anos acima, pronto para a guerra. Mas aí disseram comentarista pensando que a gente foi lendo, então mais ou menos 15.000 pessoas foi exposto por Jesus. Agora a pergunta é, esse foi porque ele amava Jesus ou por interesse próprio? Aqui nós observamos muito bem, a relata o texto e como Jesus viu aquela multidão vindo de longe a pé, aleluia, ele levantou e teve compaixão daquela multidão, entendeu? Chegando, orou pelos enfermos, foi de perto dos enfermos, curou os que estavam doentes, enfermos, libertou os oprimidos, e a hora vai passando, a tarde se aproxima, e alguém chega perto e diz, mestre, despega a multidão, porque as horas já avançaram para que uma cidade cumpra a comida. E Jesus disse, olhou para ele, pode comer, entendeu? Despega, mas como? A vontade de comer uma multidão dessa, 15.000 pessoas, é muita gente, na verdade, né? Muita gente, como é não vontade de comer? Mas eu disse, mas aqui temos um rapazinho aqui, que ele tem justamente 5 anos, 2 peixes. Mas o que é isso, essa grande multidão? E Jesus disse, rapaz, aqui. Entendeu? Porque Cristo, irmãos amados, aquele que tudo dá ordem, e Ele dá os recursos meio para nós fazer aquilo que Ele determinou. Então, justamente aí que nós vamos chegar aos detalhes, entendeu? Expor aquela multidão de contato com Cristo. E relata o texto, aleluia, que Cristo pegando aqueles 5 pãozinhos e os 2 peixinhos, repartiu, mandou sentar a senhora, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Amém? Ô glória, né? Comeram, entendeu? De forma tal, que todos comeram e saciaram. Ainda sobrou 12 cestos, aleluia, cheio de pão. E o 12 cestos simbolizava a 12 tribos de Israel. E as 12 tribos de Israel tinham 140.000 soldados. Então, naturalmente, sobrou 144.000 pedaços, né? 12.000 por cada cesto. Então, o cesto cheio. O que eles fizeram? Aleluia, Jesus espera a multidão, entrar no barco, regozijando de alegria, a multidão foi. Quem é que ficou com Jesus no deserto? Quem é que ficou? Então, ali, 15.000 pessoas acompanhando Cristo, não por amor, mas sim pelo interesse. Será que nós não estamos na mesma forma? Estão pensando na salvação, na cura, na vantagem, na paz, na alegria, mas não pensando no que nós temos, irmãos, amar a Cristo. E como amamos a Cristo, indiferentemente de condições. Para como nós, irmãos amados, aleluia, aprendemos o que nós temos. Aleluia, a experiência que nós aprendemos a cada dia mais, nós aprendemos no dia a dia, e nós devemos sempre pegar esses relatos para trazer para nós e saber se nós não estamos caindo na mesma contradição. Aleluia. Então a prova de ouvir, isso traz, irmãos amados, um grande prejuízo em nossa vida. Por isso
fazer as orações abomináveis. Porque, naturalmente, o próprio Jesus Cristo dizendo que errais constantemente, não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Então, a falta de conhecimento leva a nós na contramão da vontade de Deus. Aleluia, uma causa que muitas vezes estamos encontrados no índio 1302, chegando em Almeida Augusta, pronto, para aquele lugar de poder. Aleluia, porque não valorizamos o tesouro que nós temos na mão. Então, isso é a primeira coisa que nós temos que aprendermos, aleluia, diante do impacto da vida, porque se nós, aleluia, damos ouvido à palavra de Deus, entendeu? Nós, irmãos amados, temos uma vida, entendeu? O povo mais feliz, mais abençoado, porque o Deus que nós servimos, o que não pode fazer na nossa vida? Mas, por falta de conhecimento, nós estamos é justamente paralelo à vontade de Deus, entendeu? Pensando que estão indo, mas estão parados. E Deus está sempre falando: ouve a minha palavra, ouve a minha palavra, eu pratica, porque por isso que o apóstolo Tiago, deixando bem claro para nós, não sejais somente ouvintes, mas praticantes. Entendeu? Então nós temos que ouvir a palavra de Deus. Então, se ela falou, meu coração revelou algo que está ocorrendo na minha vida, então eu tenho que mudar totalmente e colocar em prática aquilo que o Espírito Santo falou para mim. Muitas vezes eu já tenho uma palavra, Deus, estamos numa palavra e Deus dá outro assunto, porque todos nós que é dada a oportunidade não pode falar aquilo que eu quero falar, que acho que falar. Eu tenho que falar porque o Espírito Santo não dá a palavra, porque ele está falando para a igreja, ele também falando para a gente. Aleluia. Isso que irmãos amados, que nós devemos sempre orar. Então a primeira coisa que nós temos aqui é uma ilustração. Entendeu? A primeira coisa dessa ilustração, simbolizando a nossa vida como uma casa. Aí o apóstolo Paulo diz que nós somos edifício, casa espiritual, morada de Deus. Então essa casa, irmãos amados, ela já tem sempre o quê? Adornada, preparada, aleluia, cessada, reforçada. Então, para construir essa casa, não é um material frágil. Não, primeira coisa que nós precisamos, nós vamos lá, os irmãos que têm grande experiência de obra, fazer até conta, nós precisamos ser um material de primeira qualidade. Esse material de primeira qualidade, aleluia, para ter, primeiro que nós temos que fazer na casa, a primeira coisa começa a ter os fundamentos do alicerce. Ele tem que ser bem seguro, aleluia, que nós tivermos a nossa vida padronizada, entendeu? Direcionada pelo Espírito Santo, caminhando segundo que a palavra de Deus nos orienta, irmãos amados, sempre nós estamos na posição que Deus quer. Então o que vai nos afligir? Mas aí resultado, a falta de conhecimento dominada pela simplicidade, entendeu? Até mesmo pela dureza do coração ou incredulidade. Então nós estamos na margem da bênção, mas não estamos no centro da bênção de Deus. Então preciso que nós deixemos porque, irmãos amados, a vida não é o que nós queremos, nós pensamos, a vida é como ela deve de ser, porque nós estamos aqui, nós temos que agradecer a quem? O Senhor Jesus. Ele que nos dá vida. Somente paramos e partimos. O oxigênio que nós respiramos, se Deus reter 5 minutos, quem vai sair de vida? É verdade? Por que nós escrevamos o nosso próprio conhecimento? A capacidade. Aleluia. Talvez não tenhamos valores, damos valores acima da nossa capacidade. Outros desprezam o seu valor, o seu talento. É uma vida diferente, em contramão à vontade do Senhor. Mas então, quando nós ouvimos essa palavra, então é a primeira coisa, aleluia, que nós vemos assim, porque é aí que ele edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva. Primeiro ponto, o quê? Falou sobre a chuva. E a chuva atinge o quê? A chuva tempestade, tempestuosa, ela vai atingir primeiro o quê? O teto da casa, a cobertura da casa. Então essa cobertura da casa tem que estar sempre, irmãos amados, está tendo uma manutenção para não estar danificada com algo que justamente vem trazer bem para Cristo. Então nós precisamos sempre que a nossa cabeça esteja limpa. E a primeira coisa que nós precisamos, aleluia, entender, como diz Pedro escreveu no capítulo 2, no versículo 1 e 2 da sua primeira epístola, dizendo, olha, deixando toda malícia, todo impedimento, todo engano, toda vaidade, aleluia, toda murmuração,
Desejai, como a criança recém-nascida, o leite não pacificado, para que por ele compreendamos. Então nós temos que deixar no nosso coração o desejo pela leitura da palavra de Deus, pelo aprendizado da palavra de Deus, para que nós vejamos que uma vida bem sucedida. Muito bem. Então, dentro disso aí, nós temos que pegar as recomendações que Paulo deixou para nós. A primeira coisa que nós temos que ter cuidado de manter o nosso telhado ou a laje bem segura, entendeu? Com material sólido, para que os impactos não venham derrotar aquela laje. A mesma forma a nossa cabeça, a nossa mente, irmãos amados, porque se nós tivermos qualquer parte do corpo, entendeu? Passando por um processo, naturalmente nós vamos tomar uma analgésica, uma coisa para melhorar o corpo. Mas como estamos atingindo a mente, o coração, a coisa aí fica difícil. Isso sabe o Salomão, que é mais fácil ganhar uma cidade do que um limão vendido. Vê as coisas como é. Então nós precisamos o quê? Estar vigiando dia, 24 horas por dia, para ter cuidado naquilo que nós ouvimos, naquilo que nós estamos falando, aleluia, para que não venha atingir a nossa mente, porque nós estamos, irmãos amados, a mercê justamente dos impérios da vida, porque quando nós estivermos aqui uma batalha, quando nós estivermos aqui uma batalha, então a primeira coisa que diz o apóstolo Paulo escreveu no capítulo 6, e o versículo 17 de carta a Efésios, está dizendo o quê? Aleluia, tomai o capacete da salvação, que é a espada do Espírito, aleluia, que possa apagar todos os dados do maligno, inflamado do maligno. Então nós precisamos estar com a nossa cabeça, irmão, revestida do capacete que protege a cabeça. E quando nós estamos enquadrados, como diz o salmista no Salmo 119, versículo 11, tá? Escondi o quê? A tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então a nossa mente, irmãos amados, tem que estar ocupado com as coisas celestiais, com a vida espirituais. Mas não, eu não tenho, eu falo, não, irmão, eu posso estar trabalhando, eu posso estar meditando a palavra, eu posso estar louvando a Deus, eu posso estar orando, aí não impede, eu trabalhando com a mão, mas a mente está voltada ao Senhor. Então isso que nós precisamos, estar fortalecido, como está escrito no capítulo 6, versículo 10, que é fortalecer o Senhor na força do seu poder, porque nós não temos habilidade para vencer justamente os impactos da vida. É por isso que o apóstolo Paulo, capítulo 2 Coríntios, capítulo 10, 4 e 5, que ele está dizendo, aleluia, que a sua palavra está dizendo que a arma da nossa milícia, ela não são carnais, mas ela é poderosa em Cristo para nos fazer destruir, entendeu? Toda a fortaleza, destruindo, entendeu? Para destruir as vezes e todos os conselhos que vem para destruir o conhecimento de Deus. Então, o ataque para justamente desvirtuar a nossa fé, até mesmo as nossas questões naturais, o interesse próprio, entendeu? Vem o que? Para desvirtuar a nossa fé. Mas nós temos, irmãos amados, como a palavra diz que nós somos o quê? Peregrinos aqui nessa terra. Quando nós cantamos o hino 204 cristã, entendeu? O Escritor dizendo, aleluia, porque aqui só há dispensa, a luta não tem fim, mas para nós uma esperança, aleluia, morar na glória. Nós vemos e foi cantado neste momento, aleluia, um glorioso cristão é pensar, aleluia. Nós pensamos na maravilha que Deus preparou para cada um de nós, mas agora eu pergunto, será que nós culpamos o tempo para usar? Vai, irmão Antônio, será que nós culpamos o tempo para usar o que Deus preparou para cada um de nós? Não, nós estamos mais preocupados com o seu fazer do dia a dia. Agora, essa preocupação do dia a dia, sabe que nós estamos justamente, irmãos amados, acreditando no que diz o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, no capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa sociedade, porque ele sabe cuidar de nós. Olha, se nós cremos, ele vai pronunciar um jeito. Aleluia!
Então, o resultado não é porque eu dizer, não vou ficar parado, braço cruzado, dormindo, não, nós vamos colocar Deus em primeiro lugar, vai dar tudo certo. Não tem um livro? Vai dar tudo certo quando nós põe nossa fé em ação. Porque quando põe a fé em ação, Deus, irmãos amados, vai pronunciar. Agora, essa correria ansiedade, para daí para cá, desacreditando, pode que crê, mas não acredita, é simplesmente o quê? A aflição do espírito. Não chegamos, dominador, mas quando eu ouvo a palavra de Deus, se a exceção, cremos, sem duvidar, aí, simplesmente. Porque o assunto da seleção, desse mestre, vem trazer para nós muita educação a respeito. Como nós devemos, irmãos amados, saber que o Deus que nós servimos, a sua promessa é fiel e verdadeira. Maravilha de Deus. Tem todo o seu privilégio até, irmãos. Seu grande aqui para Deus. Eu posso cantar, eu posso pegar, eu posso dizer, posso dar glória a Deus. Aleluia. Isso, irmãos amados, traz para nós, então, nós precisamos habilidade, entendeu? Outra coisa é nossa mente e o nosso coração. E vê que o apóstolo Paulo, capítulo 6, versículo 16, aleluia, tomai o escudo da fé, entendeu? Eu sinto que eu primeiro. Tomai o escudo da fé, que posso que apagar todos os dados para mais de Deus. O versículo 17, ele vai dizer o seguinte, entendeu? Tomai o capacete da salvação, que é a espada do Espírito, entendeu? Que é a palavra de Deus. Então, a palavra que está no nosso coração, a palavra que está na nossa mente, a se proteger é o escudo, protege, o capacete protege a mente, o escudo protege o coração. Então, isso aí, tudo nós temos que ir revestido debaixo da ordem, aleluia, da obediência de Deus, para assim nós, irmãos amados, aleluia, receber as bênçãos aqui nessa terra e por fim a vida eterna. Aleluia! Vamos falar a respeito, irmãos queridos, ainda que nós vamos analisarmos, como diz o apóstolo Paulo, escrevendo pela sua licença, no capítulo 3, versículo 1 a 3, entendeu? Se já ressuscitado com Cristo, buscar as coisas que são de cima. Se nós aqui, irmãos, paramos em duas vidas, uma vida natural, que é a nossa vida, que atinge no máximo 80 anos, 90 anos, ou 100 anos, 120 anos, para 80 anos, que a gente já passou, né? Aleluia. E atinge mais de 100 anos, aleluia, já passa uma vez de cansaço. E agora outro que é vida eterna. Então nós o que nos convida a tentar com mais diligência, irmãos amados, pelas coisas espirituais, pela vida eterna. Porque aqui nós estamos ensaiando. Nós aqui, irmãos amados, estamos no estágio. Aleluia! E muitas vezes os impérios da vida traz para nós, irmãos amados, a experiência. Porque às vezes a pessoa, na falta de experiência, pensa que é o momento de escassez, de menos diversidade, era para nós o bicho-papão, não. Mas é o momento de diversidade, justamente olhando para um lado, não olhando para o outro. É o Espírito Santo vai falar no meu coração para mim, caramba de olho, não tema, eu sou contigo. Não tema, eu sou contigo. Aleluia! Quando, irmãos amados, aleluia, foi convidado, justamente, convidado já com o Cristo para ir na sua casa, que justamente a sua filha estava quase à morte, e alguém adianta o tempo que Cristo a sua caminhada, atendia eu, caminhava, atendia outro, e como continua até hoje, atendendo a todos, naquela demora, já esperando, e quando a menina apareceu, e alguém chega perto dele e diz, não precisa mais de tomar o mestre, porque a sua filha já está morta. E Jesus ouviu ele, mas não decidiu, só olhou para a gente, não tema, impressionante. Aleluia! Somente, irmãos amados, crê e obedecer a palavra de Deus, que a vitória chega no momento certo. Aleluia! Vamos falar agora o segundo. Segundo veio a tempestade, atacou a cabeça. Aleluia! Porque hoje, irmãos amados, é por isso que lá no capítulo 1 Coríntios, capítulo 4 e 5, está dizendo
capítulo, não sei quanto que eu agora, né? Entendeu? Acho que é 13, 14. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver o que eu escrevi. Deixa eu ver aqui. Vamos falar. É 4, primeiro, segundo Coríntios 4, 10, 4, 5. Está dizendo que não há outra tentação no ser humano. Entendeu? Mas Deus, em tudo, irmãos amados, vai dar um escape. Porque não deixa tentar acima que eu possa suportar. Nada vem sobre nós, irmãos amados, além do nosso limite. Porque Deus só vai permitir aquilo que eu tenho capacidade para superar. Veja como é que é a bondade de Deus. Ainda na nossa incoerência, na nossa falta de gratidão, mas Deus nunca falta o seu amor para cada um de nós. Por quê? Aleluia! O amor de Deus, por isso que o salmista lá no Salmo 103, versículo 10, está dizendo que Deus não trata segundo o nosso pecado, nem retribui segundo a nossa necessidade. Porque piedoso e misericordioso Senhor, rogamos para que fosse. Olha que maravilha, irmãos amados. Que maravilha, né? Talvez a pessoa está 10, 20, 30 anos, seus 50 anos, entendeu? Que vai chegar o dominador da casa. Deus é no trono, né? Aleluia, como é que Deus chega para nós? Porque no capítulo 12, versículo 6, diz que Deus corrige de alma e a sorte qualquer que tem corrido. Aquele que Deus tem chamado, irmãos amados, que ouviu a palavra de Deus e tem meu Senhor, não vai ter fugido. Não adianta. Porque Deus não vai esquecer. Deus não desiste de um de nós. É por isso que tem pessoas que a vida tão atribulada, tão angustiada, e continuam a pensar assim, Deus sim, porque Deus é um canto. Eu não importa, quer saber que eu era ontem, ele quer saber que eu sou hoje. Aleluia, ele não quer saber que eu faço, mas ele quer saber que eu sou para ele. Aleluia. Se nós fazemos uma repara na vida de Abraão, considerar meu pai na terra, mas quantos altos e baixos na vida de Abraão? Quantos altos e baixos? Porque Deus chamou porque tinha qualidade. E todo ser humano, irmãos amados, não tem ninguém ruim. Todo ser humano é bom. Mas por falta de conhecimento, envereda por caminhos diferentes e vai ser atingido pelo mal. O que está escrito no capítulo do Salmo 91? Aleluia. Depois de não vai dizer essa coisa, quando eu quero aprender comigo você, entendeu? Será hoje. Aleluia. O que está escrito no Salmo 91, versículo? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do potente traz para nós refrigério. Aleluia. Versículo direito, eu, meu Senhor. Então, a primeira coisa que nós estamos dentro do limite que Deus colocou, o que vai estar feliz? Mas se nós, pela curiosidade, entendeu? Talvez está passando ali um tiroteio ali, aí a coisa boa lá, aí pega o cabeção dele, vai gravar. Entendeu? Foi a prestação. Não tem nada que a ver, nós temos que estar na nossa posição. Entendeu? A primeira coisa que é dada para cada um de nós, entendeu? Nós sabemos valorizar o nosso próximo. E como nós valorizamos o nosso próximo? Respeitar o limite do sentimento de cada um. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Se eu respeitar o limite do sentimento do meu próximo, eu vou sempre ser respeitado. Se eu não, isso é o dever de todo ser humano. Respeitar para ser respeitado. Amar para ser amado. Compreender para ser compreendido. Primeiro, vai daqui para lá, para depois querer dar para cá. Que ninguém consegue mudar ninguém. Mas, por exemplo, temos duas pessoas, principalmente isso, irmãos amados, acontece muito dentro dos casais. Muito. Entra num atrito, chega o dominador, mas quer que a pessoa muda, mas ele quer mudar.
pastor Carlos Antônio, trabalhamos juntos, estamos juntos, mas nossas ideias não vão como se estiverem mesmo. Sempre tem atrito um com o outro. O que eu preciso fazer? Entendeu? Ou o que o casal precisa fazer? Sentar e você diz, o que você quer que eu mude? Assim, porque assim, quando eu mudo, a pessoa também muda. Mas eu quero assim, ele quer assim. O que a Bíblia diz? Caminhar todos se tiver de acordo. Então nós temos que ter maturidade na vida, não adianta a divergência de opiniões e atitudes. Nós temos que pararmos, entendeu? Sentar e negociar as procedências. Porque na medida eu errei aqui, por onde errou também, então o resultado, vamos continuar construindo uma parede? Não, entendeu? Eu tenho que parar, vamos sentar aqui, entendeu? Você muda nisso aqui também, você muda aqui, porque justamente o ser humano, ele é dominado pela prepotência, dominado pelo orgulho, dominado pela soberba, dominado, irmãos amados, por algo que não provém de Deus, nem de si mesmo, mas o diabo coloca na cabeça dele. Não é verdade? Aí por isso, irmãos amados, que a palavra de Deus caminharão do justo que é de acordo. Então todos nós, irmãos amados, precisamos reconhecer, porque todo ser humano é sujeito a erro. Todo ser humano. Então, é por isso que o apóstolo Paulo, ele parando, deixando para uma experiência, ele deu adiante das pressões, dos elogios, ele fica mencionando em nada me sinto culpado. Mas nem nisso eu me sinto justificado, porque que me julga o Senhor. Nenhum de nós, eu estou certo ou razão, só Deus sabe nossa procedência. A coisa que nós precisamos é sempre saber que nós estamos na dependência. É sempre reconhecer que nós estamos na dependência. Porque a fazendo assim, Deus, aleluia, sempre está dando o seu Espírito Santo para vir direcionar a nossa vida, para que nós possamos alcançar um testemunho que agrada a Deus assim, é muito paz, alegria, como seria a paz com todos, e a santificação sem a qual verá o Senhor. Procedendo assim, irmãos amados, de forma tal, então esse alicerce para que o filho venha combater com os alicerces no maná. Primeiro o quê? Entendeu? Os inimigos da vida atacam a cabeça. O coração não conseguiu, vai atacar na mente o quê? O alicerce, que já é caminhada. Então, por qualquer circunstância ou constrangimento, a pessoa para de caminhar. Sim ou não? A primeira coisa é passar a caminhar. Eu não quero mais igreja. O que eu quero? Eu não vou mais igreja, eu não quero mais Cristo. Eu não quero mais servir a Deus. Porque nós aqui, irmãos amados, estamos juntos. É um privilégio de estarmos juntos, a mesma fé, no mesmo propósito, aleluia, para adorar o Rei dos Reis, Senhor. Agora, quem precisa está enquadrado, como diz o apóstolo João, capítulo 1, versículo 7. Que é Deus da sua primeira epístola. Aleluia! Se nós já estamos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo purifica de todo pecado. Então não tem como você viver em atrito com algo, viver que tem comunhão com Deus. Não tem como você viver em atrito com algo, viver, aleluia, que nós vamos alcançar a nossa vitória. Porque primeiro passar pela correção. E essa correção pode ser uma função de espírito, pode ser enfermidade, problemas, lutas. Então, isso Deus vai corrigir de acordo com a nossa capacidade. Então, se esse alicerce estiver baseado, como diz, não adianta os outros em pé, como está escrito no capítulo 12, versículo 1 e 2, juntamente na carta aos Hebreus, o que o escritor está dizendo? Então, a primeira coisa é dizer, olha, nós que estamos rodeados com a grande luta, testemunha, deixamos todo embaraço do pecado, que é tão de perto nos rodeia. A situação tão de perto nos rodeia. Versículo 2. Olhando, olha, não, tão de perto, corramos com paciência a carreira que está por nós. Agora perguntar, se nós corremos com paciência, como nós vamos correr com paciência? Igual está apressado, sim ou não? Vai estar dizendo, ó, mães, firme, constante, devagar sempre, vai primeiro na constância. Que está dizendo para nós, muda, pode repor, cai 10 mil cai só direito, 10 mil só direito, vai embora, somente o Senhor é para passar. Aleluia. No versículo número 2, olhando para o ator
direita de Deus Pai. Então ele, como Rei dos Reis, Senhor do Senhor, passou por todos os impérios da vida, os problemas que acontecem conosco, entendeu? E nós, irmãos amados, como pó e cinza, não vamos reclamar da vida. O meu Rei, o meu Senhor, passou pelo processo para dar um exemplo de vida, então que nós, irmãos amados, devemos fazer sempre a mesma forma, não para usar nada que vem trazer para mim prejuízo espiritual. Só vamos analisar aquilo, irmãos amados, que vem trazer para nós ilustração espiritual. Aleluia! É por isso, aleluia, quando fazemos assim, aleluia, alcançamos o testemunho e vê o exemplo dele, e para isso, irmãos amados, está inspirado no capítulo 2 de Filipenses, aleluia, que Cristo fez menos que os anjos, menos que os homens, humilhou-se até a morte de cruz. Para esse Deus, exaltou soberanamente, que é o nome que é sobre todos os nomes, que todo joelho se dobrará, e toda boca confessará que Ele é o Senhor. Aleluia! Então, humildade, irmãos amados, a compreensão, aleluia, os valores, por aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós, que nós vamos alcançar a nossa vitória. Nunca seja dominado pelo sentimento, pela vontade ou pelo querer. Nunca esteja uma mente aprisionada no passado, mas sempre renovando a nossa mente, a nossa memória. Por isso que está no capítulo 12, no versículo 2 de Romanos, que está escrito, aleluia, não conformei com esse mundo, mas renovar mais, aleluia, não vos conformei com esse mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento. Nós, irmãos amados, com todo respeito, não é crítica, mas não somos conformes àquele Deus. É justamente anda mexendo a dúvida que tem conhecimento na palavra. Isso nós já temos esclarecimento, porque o Espírito Santo sempre está falando para nós. Então, se eu tenho esclarecimento, sei fazer o certo e faço o errado, qual justificativo que eu tenho? Temos algum justificativo? Não temos. Aleluia! Então, prestigiar isso que faz para nós. É justamente o consenso a respeito da responsabilidade. Então, se o meu, a minha cabeça está firme, estou caminhando, é justamente como diz o salmista no Salmo 106, no versículo 4, entendeu? Aquele que leva a preciosa semente, vai gemendo e chorando, mas volta lá trazendo consigo os moros de alegria. Aleluia! Salmo 24, 7, versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor e eu buscarei, para que eu possa estar, aleluia, na casa do Senhor todo dia, para, aleluia, aprender do seu tempo. Aleluia! Que maravilha, irmãos amados! Salmo 122 diz: alegrei, quando disseram, vamos da casa do Senhor. Sabe que meus pais estão caminhando só da sentinela? Aleluia! Ou por onde quer que eu tenha. Então é que ter cuidado. Salmo 119, versículo 1. Bem-aventurados os que trilham caminho reto e andam na lei do Senhor. Isso é a nossa caminhada, segundo a vontade do Senhor. Fazendo assim, irmãos amados, que maravilha, não é? É só ler, obedecer, ler, crer e obedecer. Lembra o que ele professor? Só ler, crer e obedecer. E quem foi pedir? Aleluia, porque respeito ao Senhor Deus, quem pedirá? Quem vai pedir Deus me abençoar? É só nós mesmos. Se ou não? Só nós mesmos. Então, nós precisamos, irmãos amados, sempre dar o filho para o Deus, ter ricos conselhos. Aleluia, que nos enriquece, nos fortalece e nos leva, nós Deus, a alcançar a maturidade, habilidade e segurança, para que nós, irmãos amados, passamos bem sucedidos diante da trajetória do dia a dia. Dentro disso aí, o segundo ponto. Primeiro, veio a tempestade. Atacou a laje, não conseguiu derrubar. Deu rio. Aleluia. Não conseguiu danificar o alicerce. Aleluia. Veio agora o quê? O vendaval. O vendaval quer dizer impérios e fatos, né? Mas ele tem que ouvir, né? O vento sopra, eu vou para lá, vou para lá, não cai não. Só que a Bíblia diz que aquele no Salmo 125, que aquele confia no Senhor como um monte de Sião, que ele não se abala
mas permanece firme para sempre. Aleluia, o cristão, irmãos amados, é aquela fé, é ser consciente, é ter convicção que o nosso Deus, Ele é poderoso. Aleluia. Mas para fazer assim, nós temos que colocar no centro da vontade de Deus. Aleluia. É que Ele venha direcionar todo o nosso ser, dominar todo o nosso ser, dirigir toda a nossa vida para que assim nós possamos compreender melhor o que vem, o que fala para nós. Aleluia. E assim nós temos sempre bem sucedido, como Jesus, o apóstolo Paulo, Romanos capítulo 1, versículo 16, 17, dizendo: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o Cordeiro de Deus, salvação para todos, tanto para o judeu, para o grego. Aleluia, porque nele se descobre a justiça de Deus, que vem fé, como está escrito, mas o justo viverá na fé. Vida espiritual, irmãos amados, através da fé. E a fé é o firme na medida que nós não vemos, mas o esperamos. Então nós precisamos com essa maturidade, essa convicção, essa firmeza para vencer. Principalmente os dias estão cada dia mais, o inimigo está atacando em toda a área. Onde nós reparamos foi as questões de valores. Então nós precisamos ter habilidade e valorizar os conselhos que Deus tem dado para cada um de nós, o qual está escrito na palavra, para que assim nós ficamos bem alicerçados, cumprindo a palavra, e ouve a palavra de Deus e pratica. Pode vir, aleluia, a tempestade, pode vir o combater de muitas águas, pode vir o carnaval, nada vai acontecer, porque a nossa casa está edificada sobre a rocha, alicerçada, material seguro, não falsificado. E assim nós sempre, meus amados, devemos sempre estarmos com a palavra de Deus, aleluia, no Salmo 127, no Salmo 15, versículo 24, o Salmo diz: o caminho para o sábio é para cima, para desviar o caminho do plano que é para baixo. Entendeu? Então isso vai dizer que nós sempre, irmãos amados, temos que ocupar a nossa mente, irmãos amados, nas coisas